A gente já rodou algumas simulações. Se você fizer uma contribuição pelo teto, que hoje é de R$ 877, ao final de 35 anos, que é o tempo mínimo de contribuição, você vai ter um total de 0 patrimônio lá na frente. Esse mesmo aporte mensal, considerando uma taxa de 10% ao ano, somando dividendos, geraria um patrimônio de aproximadamente... Eu nunca tive a pretensão de um dia ser rico. O que eu tive sempre foi medo de voltar a ser pobre, que eu sei o que é ser pobre. Em 1970, 71, eu percebi as notícias que os fundos de previdência privada tinham começado a quebrar. Então eu que sempre busquei fugir da pobreza, eu falei, bom, eu gostaria de ter uma garantia, uma segurança, um conforto financeiro. Porque já naquela ocasião eu interpretava o seguinte, o cidadão que consegue alcançar um conforto financeiro, ele tem pelo menos 80% dos seus problemas solucionados. E foi o que eu fiz. Passei a estudar com muito afinco como tentar conseguir uma renda mensal. Desse raciocínio de renda mensal, evoluiu para a carteira de renda mensal, que o mercado depois acabou apelidando de carteira de previdência. Só que com renda fixa, jamais eu conseguiria isso. Então eu tinha que me associar ao quê? Eu tinha que mirar os meus investimentos para a geração de riqueza. Onde é que você gera riqueza? Investindo na produção. Foi o que eu fiz. Primeiro eu analisei a Previdência. O que é a Previdência? A Previdência nada mais é do que uma provedora de recursos. Ela disponibiliza uma parte daquilo que o cidadão trabalhou durante muitos anos, interpretando-se que aquilo que ela está provendo para o indivíduo, ele tem condições de se manter, coisa que não tem. O cidadão que se aposenta, para de trabalhar na iniciativa privada, da Previdência, ele recebe uma provedoria. E o cidadão que para de trabalhar no serviço público ele não se aposenta, ele continua ganhando salário. Então eu concluí o quê? Que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostenta a condição de empregadora. Então eu achei que só como provedora quebrou, como empregadora vai quebrar mais rápido. Então o que eu fiz? Raciocinei e falei, bom, mesmo assim, o cidadão para se aposentar, ele precisa contribuir durante 30 anos. Então eu ainda investigando, raciocinando, tentando montar estratégia, perguntei para mim mesmo, por que eu não posso comprar ações durante 30 anos? Então eu cheguei numa conclusão, eu falei, bom, eu vou fazer um trabalho mirabolante na época, se eu tenho que contribuir durante 30 anos para a Previdência, por que eu não compro 1.000 ações por mês durante 30 anos? Muitos falaram, você está visionário, tudo bem, mas eu vou conviver com essa minha visão. Porque eu estou pensando em investir na geração de riqueza. E foi o que eu fiz. Para investir na geração de riqueza, você vai comprar projetos. Você vai analisar projetos de empresas que tenham estruturas futuristas, empresas que tenham perenidade na economia, empresas que consigam manter uma sustentabilidade dessa perenidade na economia e que possam, evidentemente, gerar riqueza, fazer essa riqueza circular e distribuir essa riqueza. Foi o que eu pensei. E foi o que eu fiz. Então, o que aconteceu? Fiz, elaborei, pus 1 por 1, 1.000 ações por mês. Como é que faz, como é que não faz? Detalhei, pormenorizei. Então, eu fui pensando que título que eu vou colocar nesse trabalho. Então, eu me permiti interpretar o seguinte. Se eu tenho confiança que esse projeto vai me proporcionar uma renda mensal, então eu vou colocar que essas ações vão garantir o meu futuro. Então eu coloquei ações garantem o futuro. Que já explica muita coisa, né? Que já dizia tudo de mim. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Ações garantem o futuro. Na época, o presidente da Bolsa, ele me chamou e falou, pô, Barcelo, esse trabalho aqui é inédito, né? Gostei, muito bem, distribuiu. A CESP mandou fazer 5.000 livrinhos. Para distribuir. Distribuir para os empresários. Todo mundo gostou na época, mas ninguém fez. Só eu. Tá entendendo? E aí fui fazendo, fui comprando 1.000 ações por mês, foi. E a carteira foi evoluindo. Passados 8 anos, Tomás Tosta de Sá, ele veio falar comigo e falou, Sr. Márcio, eu vi aquele trabalho que o senhor fez há um tempo atrás, e daí? Tá indo bem o trabalho.
o trabalho ele está estático, eu que estou indo bem, eu falei, né? Ele falou, mas o senhor já está aposentado? Eu falei, estou. Falei, olha, eu já tenho um nível de receita que me permite parar de trabalhar. Então, eu já estava aposentado e continuei fazendo, né? Claro. Até passando a bola um pouco para a Luíse, porque muito do processo de investimento hoje, principalmente dessa carteira previdenciária, passa desses seus aprendizados e passa pela maneira que a Luíse conseguiu explicar e processualizar essa maneira. Como é que vocês fazem hoje, Luíse? Bom, vamos lá, né? Muitos dizem que tudo que ele construiu se deve ao fato dele ter sido pioneiro, de ter comprado ações a centavos, né? Entretanto, as pessoas se esquecem do nível de dificuldade que se tinha em investir naquela época. Então, você tinha uma assimetria de informações muito grande, você tinha um custo operacional maior, você tinha que ter acesso ao diário oficial, ler milhares de documentos, né? Hoje tudo, a gente vive na era da informação, é tudo muito mais fácil. Então hoje a tecnologia permitiu a democratização, né? O acesso dos investidores pessoas físicas. Então um dos nossos desafios foi justamente pegar esse estudo da década de 70 e traduzir para uma linguagem mais atual, mais jovial, né? E que pudesse ter uma escala muito maior, né? Então a internet, obviamente, permite esse tipo de projeto. Foi o que a gente fez, eu acho que é conscientizar o cidadão brasileiro de que ele não precisa abandonar a renda fixa, né? Sim. Ele tem que usar a renda fixa para tentar manter o seu poder de compra ali no curto prazo, manter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade para manter aportes constantes, contribuir para a sua própria previdência, só que nas empresas, né? Então veja só, essa questão da fragilidade da nossa previdência social é uma questão que ele se preocupa desde a década de 70 e é um assunto tão atual ainda. Então a gente já rodou algumas simulações, se você fizer uma contribuição pelo teto, que hoje é de R$ 877, ao final de 35 anos, que é o tempo mínimo de contribuição, você vai ter um total de 0 patrimônio lá na frente, né? Recursos esses administrados pelo Estado, que a gente sabe que é extremamente ineficiente como gestor, né? E distribuidor de recursos. Essa mesma simulação, esse mesmo aporte mensal de R$ 877, num investimento, sendo bem conservadora, considerando uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, somando dividendos, tudo aquilo que você, né? Porque em determinado momento, aquilo que você coloca no bolso, a empresa te entrega igual, né? Tem uma zona de arrebentação em que a própria empresa, os próprios dividendos da sua carteira já tem uma robustez tal que você não precisa mais tirar do seu bolso. Então, essa mesma projeção de 35 anos no investimento previdenciário em bolsa, uma carteira de renda mensal, como ele fala, geraria um patrimônio de aproximadamente 14 milhões de reais e uma renda equivalente mensal a 110 mil reais. Quer dizer, muito superior e 35 anos passam voando, né?